eu entendo que Deus sempre quer te levar em, um ambiente a mais que levou os seus pais, a eh, sua família. Deus, ele sempre quer nos levar em lugares mais altos, mais longe. Deus, ele sempre vai querer te levar em um nível mais alto. Pois quando nós olhamos para Jacó, Jacó foi um grande homem de Deus, olha o seu legado, mas Jacó não se tornou o governador. Eu aprendo aqui, através desta lição, que o teto máximo da história do meu pai, história do meu pastor, da minha liderança, é o piso da minha história. O meu pastor é um homem de Deus, ele alcançou coisas grandes, eu tenho a necessidade de ir um pouco mais além, pois ele trilhou um caminho, abriu o caminho, preciso. Ele passou por situações do qual eu não preciso passar mais. Já passou, por exemplo, a história do cristianismo no Brasil, pioneiros do cristianismo no Brasil, seja uma denominação batista, presbiteriana, Deus e Amor, qualquer denominação, os primeiros, aqueles que surgiram como isso, eles passaram por caminho que nós não precisamos. Eles não tinham a habilidade que nós temos, o acesso que nós temos hoje. Mas olha o que eles fizeram e aqui nós estamos. Então, guarde isso. O piso, aliás, o teto do meu pai tem que ser aonde meus pais chegaram, dali para frente é igual aquelas corridas onde se passa o bastão, eh, na corrida, passa um para o outro até chegar no final. Então você tem que entender, os seus pais, seja ele espiritual, seja pai biológico, eles passaram o bastão da história para você. Abraão, ele fez coisas grandes. Jacó veio dar continuidade. Perdão, Isaac deu continuidade. Jacó vem deu continuidade. Agora, chega a vez de Deus, ele quer fazer coisas maravilhosas. A primeira lição que eu quero destacar aqui para os irmãos em relação à vida de José é que José, ele estava na mesma frequência. Eu me lembro na época dos radinhos, tinha uma frequência exata para se ouvir o locutor do outro lado. Se não tivesse naquela frequência, eh, o rádio fazia um maior barulho, mas não saía som. Da mesma forma, nós como servos de Deus, nós precisamos estar na frequência da. Observa que José, ele tinha seus irmãos, mas os irmãos de José não estavam na frequência. Jacó, ele tinha ali os seus animais, tinha gado, ele as suas ovelhas, e os seus irmãos, eles faziam parte desta equipe de Jacó, davam daquelas ovelhas, mas eles não cuidaram da notório ao ponto de Jacó ter que colocar para fazer trabalho de supervisão, supervisionar o trabalho. Então, a gente observa o seguinte: Jacó confiou para os seus filhos algo maravilhoso, pegou na mão deles algo precioso, falou para eles: olha, cuida das ovelhas, pois as ovelhas era algo precioso. Guarde bem isso. Toda igreja tem uma equipe, toda empresa tem uma equipe, toda família tem uma equipe. A equipe de uma família, geralmente, a equipe de uma empresa são cores, a equipe de uma igreja são os irmãos que estão trabalhando juntos. E a liderança, ela entrega para os seus liderados algo precioso. Na igreja que você faz parte, o seu pastor confiou para você auxiliar a recepção, confiou para você ajudar na mesa da, confiou você para cuidar dos jovens, cuidar do departamento, departamento.
A sua liderança com dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, porque está te entregando algo precioso. Você não imagina o quanto que o pastor tem zelo por cada trabalho da igreja. Ele confiou em vocês. Olha só, Jacó confiou para aos seus filhos as ovelhas, mas eles achavam que aquele trabalho ali é algo eles não cuidam, é não cuidar com amor. Então, agora Jacó vai ter que passar a responsabilidade para José, observar o que estava acontecendo. Pelo fato dos filhos da equipe de Jacó não estar na mesma frequência de Jacó. Então ele tem que colocar alguém que está na mesma frequência, é entender a narrativa, é entender o projeto, é estar na mesma perspectiva, estar no mesmo direcionamento, é alcançar, está fato na mesma frequência. E aí fica uma pergunta desafiadora para mim e para você. Irmão, nós estamos na mesma frequência da nossa. Como que você está, em relação à frequência da sua liderança? É você filho, você está na mesma frequência do seu pai? Você irmão, você está na mesma frequência, do seu pastor? Como que você está? Como que está a nossa frequência, em relação à nossa liderança? Está a nossa frequência. Quando você olha para a Bíblia, você Davi Davi também teve ali nas mãos a responsabilidade de cuidar. Olha só, alguém que está na mesma frequência do pai, a diferença. Enquanto que os filhos de Jacó prezavam o fato de cuidar das ovelhas, ao ponto deles se embriagar e deixar as ovelhas abandonadas, Davi, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão para defender as ovelhas. E o interessante, pastores desta época, quando eles iam ali cuidar das ovelhas, chegava num período da noite, ou descanso, eles pegavam aquelas ovelhas, levavam elas até uma caverna. E eles ficavam na porta da caverna, ficavam na porta daquela caverna. O interessante é que para enfrentar o leão ali, Davi, aliás, para o leão passar para pegar as ovelhas, tinha que passar por Davi. Davi estava dizendo: se quiser mexer com as ovelhas do meu pai, tem que passar por mim. Ah, que maravilha! Bênção, bênção do céu. Olha que história bacana. Enquanto que os filhos de Jacó desprezavam Davi, e o que acontece quando você está na mesma frequência da liderança, está na mesma frequência do seu Deus, você é honrado. A Bíblia diz que Davi, agora ele é levado, né, pelo próprio Deus, tornar ali o próprio rei de Israel. Voltando aqui para a história de José, a Bíblia diz que Jacó, ele dá para José uma túnica, conhecido como a túnica de várias cores. Aquelas túnicas, nada, passa algo interessante. Por quê? Porque as túnicas da época, elas tinham mais ou menos a manga da túnica ficava até aqui, parte aqui. Já a túnica de José, ela ia até aqui, era de geralmente as realezas da época, parte da corte, usava esses. Então, Jacó, através daquela túnica, estava passando a mensagem para os seus filhos: olha, comportamento realmente de alguém. E aí vem aquela questão, nós temos que tomar cuidado e ter maturidade. O ciúme derruba, o ciúme ele derruba qualquer coisa. O ciumento, a pessoa que tem invejoso, né? Invejoso, que de fato estiver invejoso, ele não quer ser igual a você. Invejoso, ele quer tomar o que.
Porque há uma diferença muito grande. A pessoa que tem inveja, geralmente, ele quer que você deixe de e era isso que eles queriam, ao ponto de aborrecer, e a Bíblia diz que eles não conseguiam falar com fé, de uma forma aberta. E é um perigo muito grande quando nós, como não conseguimos estar na mesma frequência do nosso Deus, ou na mesma frequência da nossa liderança. Eu me lembro da história de algo interessante, a história de uma baleia chamada Baleia 52, eu não sei. Eh, no período da Guerra Fria, no ano de 1989, um ano depois de eu nascer, quanto militares dos Estados Unidos estavam então, para encontrar submarinos soviéticos, o que encontraram foi algo muito mais incomum, através do monitoramento de equipamento marítimo. Soldados identificaram um som estranho vindo do Pacífico Norte. O que eu estou lendo aqui é uma matéria que você baleia 52. Interessante, vou colocar aqui uma imagem. Interessante, a história desta baleia passa a raciocínio, né, a baleia 52 é uma história, uma baleia que os soldados americanos estavam à procura de submarino, de guerra, e eles escutaram um som. E eles foram pesquisar que som era aquele e perceberam que era uma baleia. Há pelo menos de 4 a 5 espécies de baleia que cantam para atrair outras baleias, também atrair a fêmea. Só que interessante, as baleias elas cantam em um som de aproximadamente de 50 hertz. Essa baleia cantava em 52 hertz de altura. Pelo fato desta baleia cantar tão alto, as outras baleias não entendiam o que esta baleia estava, querendo passar através da comunicação. Por quê? Ela cantava, mas porém no nível mais alto do é difícil quando a pessoa ele não consegue estar na mesma frequência. Por quê? Porque quando você não está na mesma frequência, geralmente você está errado. E aí então, a partir desta época, pesquisadores estiveram pesquisando a respeito desta baleia e chegaram à conclusão: esta baleia, ela estava solitária, sozinha, perdido, perdido, porque fala que é perdido no Oceano Pacífico. Por quê? Porque ela não conseguia se comunicar com as demais baleias, pelo fato dela não estar na mesma frequência. Ah, meu irmão, quantas pessoas que não estão na mesma, quantos filhos que não estão na mesma frequência do pai, quantos liderados que não estão na mesma frequência da liderança, quantos colaboradores não estão na mesma frequência dos seus patrões, né? E isso é perigoso, porque quando você não está na mesma frequência, você vai ficando escanteio. Observa que os irmãos de José não estavam na frequência do pai, mas José, ele estava, certo, na frequência do seu pai. Está aí a imagem da baleia. Eh, José já estava na frequência do pai. Quando você está na frequência do pai, geralmente o pai ele vai te dar presente. Por quê? Porque você vai conseguir compreender o que ele está te falando e ele vai compreender a sua fala, certo? É uma via de mão dupla. Você lembra da história do filho pródigo que aconteceu, a a história do filho pródigo? Se a gente for, olhar dentro da que a Bíblia nos fala, dentro da história do filho pródigo, o filho pródigo, ele, chegou para o pai e disse: "Pai, eu vou embora, eu não quero continuar mais aqui". E ele então foi embora, mas chega um momento em que ele mesmo toma aquela decisão, diz: "Eu vou voltar
para casa, vou pedir perdão ao meu pai, reconheço que de fato eu falhei, reconheço que de fato eu errei, então ele volta, pede perdão ao pai, né. Mas o que me chama a atenção é o filho mais velho, né. O filho mais velho, quando chega ali, que ele percebe que o pai tinha feito uma festa para ele, que o seu pai havia, matado ali um animal, para matado um boi para fazer aquela festa, então ele ficou triste pelo fato do pai ter honrado seu irmão que estava ali retornando à casa do pai. Interessante aqui é que nós, observando esta narrativa, que aquele filho mais velho, ele chega para o pai e diz: "Pai, eu, há tanto tempo sirvo o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim realmente estar, festejando com os meus amigos". Olha a palavra do pai: "Meu filho, há tanto tempo você está aqui, nós estamos juntos, você, não entendeu que aquilo que é meu é seu?". Então observa que o filho mais velho estava na casa do pai, mas não tinha a mesma frequência, não estava no mesmo propósito. Quando você está na mesma frequência de Deus, o que é estar, pastor, na mesma frequência de Deus? É você ter a sensibilidade que Deus fala. Quantas vezes Deus já falou conosco e a gente. E aquele filho mais velho, olha só, estava na casa do pai, não usufruiu das bênçãos porque estava com a frequência mais baixa. Enquanto que o filho mais jovem saiu da frequência do pai, ele retorna à frequência do pai e ele não recebeu somente cabrito, erro, cercado, uma grande fé. Irmão, quantos servos de Deus não têm alcançado bênção? Que não tem. Quantos servos de Deus não têm alcançado bênção porque não está na frequência? Como é importante. Jacó, ele entendeu que o seu filho estava na mesma frequência, quanto que os irmãos de José. Nós precisamos estar na frequência. Como que está você como cristão? Você está na mesma frequência de Deus? Está na mesma frequência da palavra do Senhor? E às vezes eu acho interessante que equipes falam o seguinte: "Ó, minha liderança poderia fazer isso, aquilo". Minha liderança sempre fala: "Poderia, poderia". Quando eu digo que a minha liderança não está exercendo o papel da forma que deveria exercer, eu estou apenas dizendo que eu não sou, aliás, que eu não sou um bom membro daquela liderança, perdão, daquela equipe. Pois eu, como membro da equipe, ajudar minha liderança a crescer, a ir mais longe. Então, eu preciso entender, eu ajudo a minha liderança a fazer faça, vai mais longe. Deus quer te dar para as coisas grandiosas, hein? Então, primeira lição que nós deixamos aqui é estar na mesma frequência. Estava na frequência do Pai. Nós precisamos estar na frequência do Pai, que é. Nós precisamos estar na frequência da nossa liderança. Segundo, a gente percebe aqui que José, ele era um homem que sabia administrar o momento, ele sabia administrar o momento. A importância, né, sabermos, de fato, administrar o momento. Saber administrar o momento não é fácil, mas é necessário. Você está em casa, tudo tranquilo, é mil maravilha. Mas eu quero ver quando você está no trânsito, que alguém às vezes falta, às vezes no seu trabalho, alguém é indelicado com você. Até ver, acontece também dentro do âmbito eclesiástico, nosso contexto, igreja. Qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? José, ele sabia muito bem equilibrar as emoções. Olha só, José, ele na casa do seu pai, ele foi, desprezado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, jogaram ele numa cisterna. Ele está na casa de Potifar, e quando ele chega na casa de Potifar, ele é colocado ali como alguém que poderia estar governando aquela casa, mas ele depois
acusado de violência contra a esposa de Potifar sem ter feito nada, mas seria interessante que ele sabia administrar o momento, ele sabia administrar, pois, ele estava na casa do pai, os irmãos não gostavam, mas mesmo assim ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu governar sobre os seus. Chega na casa de Potifar como escravo. Mesmo com aquela questão de ser escravo, que poderia trazer uma para ele ali um símbolo pequeno demais, menor de todos, ele conseguiu dar a volta por cima e governar a casa de Potifar. Ele chega na prisão, e mesmo acusado por algo que ele não fez, ele deu a volta por cima e governar na. Olha que lição de vida José deixa para nós aqui. Governar o momento, governar o ambiente que nós estamos. Quando alguém tira você do sério, quando alguém é indelicado com a sua reação, qual é a nossa reação quando alguém de fato nos tira do sério, né? O ditado. Qual é a nossa reação? A Bíblia nos aconselha, o livro de Gálatas 2, então, versículo, nos aconselha a ter o fruto do Espírito, né? E uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, certo? Equilíbrio emocional. Às vezes, alguns irmãos falam que são os frutos do Espírito, mas não, é o fruto, certo? E aí, o fruto do Espírito tem suas virtudes ali dentro do fruto: amor, bondade, longanimidade, temperança própria, fé, mansidão. São vários ali as virtudes, várias virtudes. E o Espírito Santo, ele não dá esse fruto. O Espírito Santo não dá o fruto. Ele ajuda a produzir. Ele me ajuda a produzir. Então, a diversidade, a dificuldade do dia nos leva, de fato, a melhorar a nossa vida. José, ele sabia administrar o tempo. José, ele não gastava tempo dando explicações de o que aconteceu. Ele crescimento. Eu me lembro da história a história do corvo e águia. Depois você pode pesquisar a respeito. A águia, interessante que a águia é uma ave que ela voa muito alto e rápido. E quando a águia está voando mais baixo, o corvo é uma das espécies, aves de rapina, que tem coragem de tentar, né, picar a águia. O que o corvo faz? Ele sobe em cima da águia, dando no pescoço. A águia não faz nada, faz esse braço. O braço da águia, meu irmão, chega a mais de 2 metros. E aí começa a voar. À medida que vai voando, chega uma altura que o corvo ele não consegue voar, pois, né, ele perde o ar e o corvo desmaia. E à medida que o corvo desmaia, ele vai caindo. Quando chega a altitude do corvo, consegue respirar, bate asa e vai embora. A águia, ela não gasta tempo com o corvo, ela voa. Então, meu querido, você não tem que gastar tempo, falou mal de você, com mentira, voando, faz acontecer, entendeu? Você, meu querido amigo, você pastor de igreja, não gaste tempo, entendeu? Ah, porque fulano falou mal de mim, alguém vai sair da igreja, isso, outro. Fulano, o que é isso? Continua voando, vai voando, entendeu? Ah, mas porque eu tô chateado, isso aqui aconteceu, o próximo domingo vão ver. Ele, que isso, meu irmão? Vamos ter lugar de pega a palavra, entendeu? Se tá difícil, vai para orar. Vem para orar com você. Faz acontecer. Tem uma frase de Ícaro Fonseca, ele disse: "Cada um terá a visão da montanha que subir". Ó, que ma cada um terá a visão da montanha que subir. Então a visão mais ampla que nós recebemos, ela é definida através do nosso comportamento. E aí, Ícaro termina a sua frase dizendo o seguinte: "Então não tenha medo de voar". Quer ter uma visão mais ampla, voa mais alto, certo? Lembro de, eh, Neemias, quando alguém chega para ele e fala: "Ó, esta obra sua você não vai dar certo, tal. Quem te deu permissão para isso?"
Eu desce aqui, né, estava lá a Tito Tobias, né, aí Neemias falou: "Não, eu estou na grande obra, eu vou para o propósito". Irmão, uma das armas do inimigo contra o servo de o inimigo vai querer te trair, perder, antes, e você não pode deixar. Tem que saber administrar o momento, entendeu? Nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos, a escolha, o poder de escolha, o poder de escolha. Você que escolhe se vai andar de caixa, ou você vai levantar a cabeça e fazer igual José. "Ah, os meus irmãos não gostam de mim, eu vou ficar então quieto no meu canto". Não, vou fazer diferença, entendeu? Aí ele recebe a túnica, chega na casa de Potifar: "Meus irmãos me venderam, sou escravo", né. Escravo tem que ficar debaixo da autoridade do seu senhor. Levantou a cabeça: "Não, eu sei administrar, vou ajudar o meu senhor a ser um senhor melhor, vou ajudar ele a conquistar". Quando o senhor de José olha para ele e diz: "Eu vou viajar, você pode", certo? Aí depois a esposa de Potifar acusa ele de algo que ele não fez, leva ele para a prisão, chega na prisão, ele toma a escolha, ele diz: "Eu não vou ficar aqui deitado como se eu devesse alguma coisa, porque não deve, não. Eu vou levantar a cabeça e vou fazer alguma coisa para melhorar isso aqui". Aí o carcereiro olha para ele e diz: "Não, meu rapaz, você tem cara de governador, entendeu? Então você vai cuidar disso aqui para mim". E ele se tornou ali alguém que governava aquela situação. Então, Deus está te chamando, meu querido, para algo maior. Deus está te chamando para voar. Seja águia. Então, seja águia, vai mais longe. Aprenda a administrar o momento. Aprenda tudo que o inimigo quer que você baixe a cabeça. Tudo que o inimigo quer que você acredite na palavra dele. Mas a Bíblia diz que é mentiroso, entendeu? Então, você vai acreditar em quem? Em Deus ou em Deus? O que que Deus fala para você? A Bíblia diz lá em Gênesis, Deus falando com Adão, e aquela palavra para Adão serve para nós. Deus falou: governar e dominar a terra. Essa é a palavra. Está liberado. Deus já liberou essa palavra para você. Você foi chamado por Deus para você alcançar, para você ir mais longe. Eu vou deixar aqui mais para você. Você que está me ouvindo aí, deixa um joinha, deixa aí um comentário, coloca um aleluia, um glória a Deus, um amém. A palavra está te certo. Nós temos aí uma frase: acredite em si mesmo e conquiste o mundo. Entendeu? Deus ele nos chamou para um nível maior. O verdadeiro servo de Deus que sabe administrar o ambiente. Tem uma frase que eu gosto muito, e até coloquei nesse slide aí, está escrito: você é mais forte do que. Então, se você souber o tamanho da força que você souber o nível aonde você pode chegar, você pode ir muito mais além. José entendeu isso. Ele entendeu que ele era mais forte do que imaginava. Ele entendeu que ele poderia ir muito mais além. Ele entendeu que poderia fazer muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra está te edificando, meu irmão. Deixa um amém aí, faz um comentário aí. Glória ao nome de Jesus. Está entendendo? Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo aqui. E eu quero liberar a palavra de Deus para você. Se até hoje você tem dificuldade de administrar o momento, se até hoje você tem dificuldade para conquistar, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer e você vai conquistar as promessas de Deus para a glória do nome do Senhor na sua vida. Aleluia. Deus, ele é fiel. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus, ele é fiel para realizar as suas promessas, a minha, na sua vida. Amém? Você pode dar um glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele é fiel, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Até um copo de água. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro,
Terceira lição que José ele nos deixa aqui é, é ele nos deixa uma lição. José sabia da importância. O sábio ele evita os problemas de acontecer. O sábio evita os problemas. A... Irmãos, a Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo E, versículo para você, versículo que eu gosto muito, a palavra de Salomão, capítulo 3, o versículo 13, está escrito: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha só, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém feliz. Feliz é o homem que acha sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio, ele evita os problemas. Salomão, quando ele foi ungido rei, Deus se apresenta a ele. Deus pergunta: o que você quer? E ele diz: eu quero sabedoria. Visto que Salomão ele já tinha um conselho do pai de buscar sabedoria. Então, passa-se os dias e surge uma situação no palácio. Duas mulheres chegam. Salomão resolveu uma situação. Elas chegam com duas crianças, e uma das crianças. A mãe verdadeira estava ali dizendo: olha, esta mulher levou a minha criança, pois a criança dela morreu. Salomão, sem saber o que fazer naquele momento, ele então ele pega e chama um dos seus eh, servos, um dos soldados, e ele diz: ó, pega a criança viva e parte no meio e pega para as. A mãe verdadeira fala o seguinte: não, eu me enganei, ela está certa. Realmente, essa criança que está morta é a minha, e a que está viva é a dela mesma. Salomão olha para aquela situação e diz: não, pode entregar a criança para esta outra. Todo mundo ficou se perguntando: como assim? Salomão entende que uma mãe que ama prefere ver ele longe? Salomão só descobriu a sabedoria quando a sabedoria ela já está dentro de você, mas as dificuldades surgem e no momento da dificuldade você vai saber que tem uma frase que diz: o inteligente é alguém que resolve muitos problemas. O inteligente ele tem uma capacidade de resolver grandes problemas, dos quais o sábio jamais. O inteligente ele resolve problema, sabe? Com a sua sabedoria, ele precisamos de usar da nossa inteligência para resolver problemas, porque tem problemas que são inevitáveis. Mas existem problemas que são inevitáveis. Tem situações que dá para nós sairmos dela. Tem situações que nós precisamos sair dela. Tem pessoas que entram em guerras tolas, tem guerras de situações. Não há necessidade. Quando o faraó teve o sonho, ele então recebe uma palavra do copeiro, e o copeiro diz: olha, lá no presídio do Egito, cárcere do Egito, tem um jovem que interpreta sonhos. Manda chamar ele. Quando ele chega, interpreta o sonho e diz: olha, vem anos de danças e anos de dificuldade. Você pega, coloca um homem sábio para te ajudar, pega esse ano de abundância, pega o alimento, guarda, quando vier a dificuldade, você tem alimento. E então o faraó olha para ele e disse: você é o homem que eu preciso. Ele percebeu ali em José que era alguém que sabia evitar. Interessante aqui, José dá um conselho muito sábio. Ele consegue trazer, descomplicar as coisas. Ele consegue amplificar as coisas. Ele consegue trazer algo difícil de uma forma. O sábio é alguém que consegue ajudar as pessoas. E naquele momento, o faraó olhou para ele e disse: não, você é o homem que. Irmãos, nós precisamos entender que é muito importante nós usar a sabedoria. Deus ele te deu sabedoria. Quando alguém chega para você e tenta te colocar de uma dificuldade, você precisa ter sensibilidade para entender realmente. Quando alguém chega para você falando
mal de outra pessoa, essa pessoa ela não está de fato sendo, um amigo, essa pessoa ela está te trazendo e você precisa entender, você precisa entender. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que se eu colocar ela, os irmãos, olha só que essa mantenha sua mente focada. O sábio, ele tem a sua mente focada no eh, sábio, ele tem a sua mente focada, você tem um objetivo, focar sua mente de fato nesse isso que ele fazia, José está nos deixando aqui uma lição muito grande, José ele estava focado, ele não gastava o seu tempo com coisas que não traziam, resultado. Quando a pessoa chega para você e fala o seguinte: "Olha, eu vi alguém falando mal de você", essa pessoa não está sendo sua amiga, certo? Pois um amigo verdadeiro vai procurar dar as coisas. Se alguém chegar para você, e falar: "Ó, eu vi alguém falando mal de você", faz a seguinte pergunta: "Qual foi a sua reação? O que você fez então quando falaram mal de você?" Essa pergunta é a intenção. Então a gente precisa saber diferenciar as coisas, pois não nós vamos estar sempre à mercê destas situações. E por último, a gente aprende aqui com José, era alguém sabia, era alguém sabia a importância de guardar o caráter das pessoas, a história das pessoas. Quantas pessoas, quantas nós, eh, conhecemos, tem a sua história, que alcançou grandes objetivos na sua vida, e às vezes por um fato de ter crise, às vezes são pequena falha. Os irmãos de José erraram, falharam. Qual foi a palavra de José? Não, meus irmãos, tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Deus tinha algo maior para realizar. Era Deus me conduzindo para cá. Era alguém que se preocupava com a história do outro. Interessante que Jacó, quando Jacó ele está no final da sua vida, ele deixa um mensageiro, ele deixa um moço para trazer uma palavra para José. E a palavra que ele deixa para ele passar para José era esta: fale para José perdoar. Quando Jacó morre, os irmãos de José, agora preocupados, será que José vai nos vingar daquele. Então, ouve então essa palavra, Jacó, perdoa. E então José, ele chora muito, e na sequência ele vai até os seus irmãos e diz: "Olha, preocupa não, eu vou cuidar de você". Irmãos, como nós estamos carentes de cuidam, que são guarde. Então se alguém falar mal do seu irmão, não dê corda, não seja alguém que ajuda a levar, certo, o nome deste irmão para frente de uma, mas de fato esteja ao lado, ajude-o. Eu me lembro de um livro que eu li sobre D.L. Moody. D.L. Moody disse que uma vez, alguém chegou para ele, depois de um sermão, e falou: "Olha, D.L., tem um diácono que estava te ouvindo pregar, e ele falou que a sua mensagem, ela é uma mensagem a sua mensagem tem erros geográficos, a sua mensagem tem erros, teológico, e a sua narrativa, ela não é fácil de entender". Enfim, falou tanta coisa para aquele, fala para o irmão: "Eu sou apenas um pregador que não tive oportunidade fala para o irmão de andar comigo em falhas". Ele não falou
Fala para o irmão aqui. Irmãos, quantas pessoas, às vezes entre dificuldade, pô, uma vez eu me lembro que pô, da igreja, da igreja, ele que falou, observando também, mata essa irmã. Depois passou, eu peguei e falei para ele, quantas vezes já aconteceu, sair da igreja, alguém estava com raiva de saber. Não, pastor, já aconteceu. Ah, pastor, tô vendo a correria. Às vezes a pessoa, falei, irmã, às vezes acontece, tomar cuido não. A gente pode fazer um comentário desagradável na vida. Falei, não precisa me não julgue, falhas. Possivelmente, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. É, ele não entende como é importante nós, ser guardião da história. Seu irmão falhou, não se agarre à falha dele. Lembre das conquistas. É, ele olhava para os seus irmãos, falharam comigo. Vocês, falharam comigo, aí vocês estão no meu tem qualidade. O nosso cérebro, sabia disso? O nosso cérebro, ele é preguiçoso, a neurociência. O cérebro humano, ele tendencia a ser mais relaxado, né, a não querer esforço. Então o nosso cérebro, facilidade muito grande. Então tudo aquilo que você foca é tendenciado a copiar. Então uma pessoa que passa muito tempo, investe muito tempo da sua vida focado em pontos negativos do outro, uma hora ou outra ele vai copiar aquilo. Isso é muito então a gente precisa realmente positivo para sim bons resultados. Para finalizar, é, ele tornou governador, na verdade, José, ele já era governador. Voltando à primeira lição da vida de José, ele tinha frequência. Lembra da história da baleia, como eu contei, tá? A baleia, ela não estava na frequência da baleia quando ela cantava, baleia 52, depois as outras baleias não entendiam, ela cantava, então ela ficou isolada no certo, foi a baleia mais solitária da história. O interessante, José, olha só, estava na casa do seu pai, ele já governava os seus, ele que ia lá para cuidar e saber como os nessa live aí, irmãos. E então, quando ele chega na casa de Potifar, Potifar olha para ele e diz: "Você vai cuidar das finanças da minha casa". Ele, estava governando ali a casa, então, seu senhor. Por último, quando ele chega na prisão, ele começa então a governar ali realmente prisão. Ele se torna ali o carcereiro. Quando ele chega diante do faraó, ele começa a governar. Então agora o Egito e o mundo da sua época. A importância de nós entendermos, Deus ele já nos deu um talento esperando acontecer. Nós de fato já temos fazer acontecer para a glória de Deus. Eu lembro da história, um peixe, interessante essa história.
um peixinho novinho, chegou para um peixe mais de idade e falou: Quando eu chegar no oceano, eu vou ser feliz". Então aquele peixe mais de idade olhou para o povo e falou assim para ele: "Tudo é água, água é água". E ele falou assim: "Mas entendo o que o senhor está falando". Olha, nós estamos aqui numa quantidade de água pequena, mas o que você vai encontrar no oceano é apenas água na quantidade. Você está esperando ser feliz quando você alcançar algo que você já. Acho interessante que pessoas falam o seguinte: "Eu vou tirar um tempo para descansar quando eu tiver minhas férias". Meu irmão, você olhar para o seu trabalho como algo cansativo, algo prazer, o seu trabalho vai ser ruim. Mas quando você vai olhar como algo bacana, acho interessante ter irmãos que falam assim: "Ah não, quando eu sei isso, já é, chegou. Ah não, eu vou tirar um tempo para a igreja quando? Quando você é mais velho. Espera amanhã, hoje, é hoje, é agora". Certo? Não espera acontecer. José já governava quando estava na casa do pai. José já governava quando estava na prisão. Quando ele chegou perante Faraó, ele já estava preparado. Ele já estava preparado. Não fique focado só nas vitórias que vai acontecer para hoje. Hein? Quero finalizar a live dizendo para você: Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para governar. A palavra que o Senhor falou para Adão, Deus falou para Adão: governai, dominai, governai e mantenha sua mente no sucesso. Qual é o seu sucesso? Glória a Deus. Marquês, o áudio está travando. Deu uma melhorada aí? Glória a Deus. Pode ser. A internet fica. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe o coração. A palavra dá algo certo. A palavra que dado é Jacó, príncipe. Jacó foi José foi mais teto do nosso pai, o teto da história do nosso pai. Guarda isso aqui. O teto da história do nosso pai, o teto da história da nossa liderança. É o pico da nossa história. Deus todo pai é que seu filho, Deus todo líder é que seu. Jesus falou para o seu discípulo: vocês farão obras mais, bênção, bênção para a sua casa, para a sua. Todas as promessas que Deus cumpra cada dia para a glória de Deus. Finalizando o ano, quero liberar uma palavra profética para o seu final de ano, tá? Um ano de um ano de vitória para a glória de Deus. Deus vai te ajudar. O propósito que tem para a sua vida, as promessas, vai acontecer. Nós repreendemos todo o mal, toda palavra negativa. Em nome, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça rosto sobre ti, te dê a paz cada dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique com Deus e Deus continue abençoando em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Vou finalizar deixando a imagem para você.